Aleluia. Glória. Eu saúdo a toda uma igreja com a santíssima paz do Senhor. Glória a Deus. Eu dou graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, pela riquíssima oportunidade de estar aqui mais uma vez com todos vocês, meus amados irmãos, amada igreja de Deus. Eu dou graças ao Senhor Deus por essa riquíssima oportunidade, também pela vida do nosso amado pastor Pedro, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Navegantes, também pelos nossos amados pastores, pastor Diego, Elias, Felipe, e todos os senhores que estão aqui, ministros de Deus, em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, por favor, abram a Escritura. Na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo de número 17 até o 19, iremos ler esses 3 versículos. Oh, glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo desde o 17 até o 19. Está escrito: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Amém. Meus amados irmãos, como nós podemos observar de modo muito claro, essas palavras que nós acabamos de ler e ouvir são palavras extremamente simples de entendimento, são palavras extremamente diretas, expressivas. Não há jamais algum teor de dificuldade para que nós possamos entender o que acabamos de ler. Assim como é toda a Bíblia Sagrada, o apóstolo Pedro escreveu essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, retratando de uma tão grande realidade que está perante as nossas almas todos os dias, milésimo por milésimo de segundo, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, a qual é a tão grande realidade do grande julgamento, que primeiramente começará por nós, como ele próprio descreveu. Porque ainda, meus amados irmãos, que o mundo esteja indo de mal a pior todos os dias, um abismo sempre puxando outro abismo, e o pecado cada vez mais superabundando por toda a face da terra, e eles estejam indo de ladeira abaixo ao inferno todo santo dia, ainda assim o julgamento não começará por eles, ainda que eles estejam servindo ao diabo todo santo dia e afundado no piso mais baixo do inferno. Começará por nós, porque nós somos as únicas pessoas em todo o globo terrestre que temos o pleno conhecimento sobre Deus. A nós foi dado o Espírito Santo, a graça de Deus, a palavra da verdade, toda a Escritura Sagrada. A nós foi dado as virtudes do século vindouro, a nós foi dado os perdão dos pecados, e o tão grande sacrifício que Cristo, como já foi mencionado, fez por nós, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o fiel por todos os infiéis, em todas as gerações que habitam sobre a face da terra. A nós foi dado um tão grande presente da vida eterna. É por isso que o julgamento começará por nós. E sobre essa tão grande realidade nós temos que fazer memória do Deus que nós servimos. Não é esse Deus que infelizmente no presente tem sido pregado pelo mundo afora, um Deus que é assemelhado como se fosse um grande pacote de doces. Não. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que, enquanto Isaías viu aquela tão grande visão, onde os serafins estavam rodeando o seu trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a sua terra esteja da sua glória, significa que o nosso Deus odeia o pecado, e de acordo com nós vivemos perante a sua face, nós somos aprovados ou reprovados, como está escrito desde o princípio da Escritura. Como bem sabemos, Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. Daquele casal nasceram os 2 primeiros filhos, homens, o primogênito chamado Caim, o segundo Abel. O primeiro homicídio aconteceu também naquela família. Deste modo, Deus deu um terceiro filho àquele casal chamado Sete, que tradução significa renovo. Ele veio da semelhança de Adão. No capítulo 5 de Gênesis, nós vimos uma genealogia que vai desde Deus até Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. No capítulo 5 de Gênesis está descrito desta exata maneira: Deus criou Adão
E Adão gerou um filho chamado Sete. Não menciona nem Caim nem Abel. Cada um desses que vocês ouvirão agora os nomes são os cabeças de cada geração. Cada um deles gera muitos filhos e filhas. Desta maneira está escrito. Gênesis capítulo 5. Deus criou Adão. Adão gerou um filho chamado Sete. Sete gerou um filho chamado Enos. Enos gerou um filho chamado Cainã. Cainã gerou um filho chamado Malalel. Malalel gerou um filho chamado Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Metusalém. Após ele ter gerado Metusalém, ele andou com Deus 300 anos e Deus o tomou para si. Desta forma, Metusalém gerou um filho chamado Lameque. E Lameque gerou um filho chamado Noé. Noé, em toda a sua vida, gerou apenas 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando ele tinha 500 anos de idade, Deus apareceu para ele, como está escrito no capítulo 6 de Gênesis. Assim está escrito, desde o princípio desse capítulo. E como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhos. Então, viram os filhos de Deus, o povo crente, que as filhas dos homens, povo do mundo, eram formosas, e tomaram para si de todas as que eles quiseram escolher. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Serão, porém, os seus dias 120 anos. Desta forma, Deus decretou o primeiro grande juízo, começando pelo povo dele, levando o mundo de embalo para a eterna condenação. Porque o povo de Deus no mundo antigo, toda aquela genealogia que começou desde Deus até os filhos de Noé, se corromperam, sobrando apenas 8 pessoas sobre a face da terra, as quais foram salvas pelas águas do dilúvio. Mas Deus condenou o mundo antigo, fazendo chover 40 dias e 40 noites. As águas estiveram sobre a face da terra durante 1 ano e 10 dias, pois Noé entrou na arca quando ele tinha 600 anos de idade, no mês segundo, no dia 17 do mês. Quando ele saiu, ele tinha 601, no dia 27 segundo mês, totalizando 1 ano e 10 dias. Assim Deus fez as águas se secarem. Nasceram tantas outras gerações e povos como os assírios, Assíria, Nínive, Egito, a antiga Canaã, que nasceu do próprio Cã, que de Cã nasceu Canaã, e assim vieram os jebuseus, os ferezeus, os girgazeus, todos aqueles povos, que hoje é chamado de Israel, antigamente era Canaã. E assim nós vemos o destroço que Deus fez com aquelas nações, inclusive Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, e a própria Zoar, a qual Ló pediu para fugir. Essa também ia ser destruída. Nações abomináveis, cheias de homossexuais, de pessoas abomináveis, que quiseram estuprar. Os 2 anjos que foram buscar Ló disseram assim: traz os varões para fora, traz. Ló disse: não, eu tenho 2 filhas que não conheceram o varão ainda, fica com elas. Eles falaram: não, queremos eles. Os anjos tiraram Ló daquela casa. A esposa dele, com saudade do mundo, olhou para trás e morreu na mesma hora. E assim nós vemos, meus amados irmãos, os grandes juízos de Deus, os quais foram executados ao decorrer de todos os séculos e gerações. E até o dia de hoje, jamais Deus mudou, nem nunca mudará. Por isso que o apóstolo Pedro escreve, o apóstolo Judas escreve a seguinte coisa, pois só tem um capítulo na sua carta. Judas capítulo 1, versículo 5, 6 e 7, ele diz: mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não obedeceram, e aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou eles na escuridão e em prisões eternas, reservadas para o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, fazendo menção de Adimá e Zeboim, e a Zoar que ia ser destruída. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O nosso Deus jamais mudará, meus amados. Nós temos que estar plenamente conscientes dessa grande realidade, porque está escrito na primeira carta que foi escrita aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo desde o 1 ao 8, eu tenho que encerrar, porque chegar no meu tempo. Mas o apóstolo Paulo começa dizendo assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar, como está aqui escrito, e agradar a Deus, assim andai.
para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a vontade de Deus, versículo 3. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso, a sua vida, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, versículo 8, não despreza aos homens, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo também escreve a carta para Tito, no capítulo 2, versículo desde o 11 até o 14, e ele fala sobre a graça de Deus. Então nós somos participantes hoje, quando ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando o quê? É isso aqui que a graça de Deus ensina. Nos ensinando o quê? Que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Essa é a graça de Deus, a qual nós somos participantes. E como está escrito, eu iria encerrar agora, e como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 26 até o 31, ela é tão mais severa do que a antiga aliança. Por isso que está escrito: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí ele mostra o que resta para quem vive assim, em rebeldia, a lei de Deus. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, como quer devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia, só pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. E quanto maior o castigo cuidais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Temos cuidado, meus amados irmãos, porque está escrito em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide da sua alma, esteja preparado, tenha consciência de como está a sua vida diante de Deus, porque o julgamento começará por nós. Eu estou pregando isso aqui, mas assim como o apóstolo Paulo tinha a mesma consciência, eu sei que se eu não viver isso aqui, eu vou para o inferno. Tenho absoluta certeza disso. E o apóstolo Paulo também tinha, como ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo disse: antes subjugo meu corpo e reduzo ele à servidão, para que pregando aos outros, eu também de alguma maneira não venha a ficar reprovado. Paulo pregava, mas também ele vivia, porque não adianta pregar nem dizer que acredita se você não obedecer. Nós seremos julgados individualmente e começará por nós, meus amados irmãos. Guarda essa palavra em nome de Jesus Cristo. Esteja preparado, porque naquele dia ninguém conseguirá escapar do juízo do eterno e grande Deus. Começará por nós. Não esqueça disso de jeito nenhum. Esteja pronto para subir para o céu ou descer para o inferno. A decisão é sua, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor Deus. Muito obrigado, meu Jesus Cristo. Muito obrigado, amada igreja, pastor Diego, em nome de Jesus. Amém.